Livro de Lucas, um evangelho bem conhecido dos amados, uma passagem também muito conhecida dos amados irmãos. Lucas 24, amém? Estarei fazendo menção de alguns versículos onde o Senhor colocou durante essa semana essa passagem ao meu coração. Confesso a vocês que já ministrei essa passagem uma outra oportunidade. Uma outra vez ministrei essa passagem, porém o Senhor me levou para uma outra direção. Sabemos que a palavra de Deus, ela vai se renovando a cada dia. Aleluia. E o Senhor me mostrou ela de uma outra forma, pôs ao meu coração. E vamos estar meditando nessa manhã. Amém? Livro de Lucas, capítulo 24. A partir do verso 13. Vai falar de duas pessoas. De dois discípulos em caminhos de Emaú. Aleluias. Exaltado e engrandecido seja o teu santo nome. Amém, amados? Amém. Os irmãos encontraram para que possamos fazer a leitura todos juntos. Livro de Lucas 24, 13 diz assim: E eis que no mesmo dia ia dois dele para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou, ia com eles. 16. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecesse. Só até aqui, amados, podem tomar os nossos assentos, amém? Aleluia. Estamos diante de uma passagem, como eu disse, que fala de dois discípulos. A Bíblia nos fala, nos capítulos anteriores, que esses dois discípulos, como os demais que serviam a Jesus, passaram por uma situação muito difícil. Talvez, digo eu, a situação mais difícil das suas vidas. Onde eles presenciaram o seu mestre sendo morto naquela cruz. Digo a vocês que a Bíblia nos fala que era num dia de domingo. Jesus, ele já tinha ressuscitado. Porém, esses dois jovens, não sei ancião, a Bíblia não diz a sua idade, mas estavam desolados, estavam tristes, achando que tudo tinha terminado e acabado. Amados, a Bíblia nos fala que eles iam em caminhos de Emaú, que era exatamente, aproximadamente, os estudiosos dizem, a 11 quilômetros de Jerusalém, era uma aldeia. E a Bíblia fala que eles estavam indo, caminhando, entristecido. E de repente, Jesus aparece. Jesus chega ao lado deles. Só que até onde nós lemos, a Bíblia nos fala que eles não conheceram, que eles não reconheceram a Jesus. E ali a Bíblia nos diz que eles estavam tristes. E Jesus, ele pega e fala, olha no 17. E eles lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? Jesus observa que eles estavam caminhando, falando sobre algo, porém estavam tristes. E eles pegam e falam assim: Porventura, você é um peregrino, um viajante, em outras traduções, que não tem ouvido falar das coisas que têm acontecido, as coisas que se passaram agora, 2, 3 dias atrás. Você não ouviu falar de Jesus o Nazareno? E eles começam a relatar. Ele era poderoso em obras. Ele operava maravilhas e sinais. Aleluias. E ele pregava a palavra de Deus. Ele falava as palavras de Deus para todo o povo. E ali eles foram relatando para Jesus. E Jesus ouvindo. Jesus do ladinho, amado. Jesus caminhando com eles. E eles falaram assim: Só que os principais e sacerdotes o condenaram. Aleluias. O crucificaram. Está na sequência dos versículos. Só estou adiantando por causa do tempo. Só que nós esperávamos, 21 fala assim, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, já é o 3º dia do que essas coisas aconteceram. Então no coração daqueles dois homens, tudo tinha terminado. Eles viram, a sua esperança estava no Senhor. Porém, o que tinha acontecido alguns dias atrás com a morte de Cristo, para eles
tinha acabado. E a Bíblia fala que ele ainda continua falando, mas tinha as mulheres de madrugada foram até o sepulcro. E elas voltaram e nos disseram que o sepulcro estava vazio, que eles não estavam mais lá, que Jesus não estava. Até um dos nossos foi até lá e realmente constatou, está vazio, mas ele não estava. Amados, eles estavam entristecidos com aquilo que eles estavam vivendo e que os seus olhos estavam lhe mostrando. Só que Jesus, ele fala no 25: os nércios, os tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Mas não era necessário isso acontecer para que viesse se cumprir a palavra de Deus. E ali eles foram conversando, e ali eles foram falando, só que não reconheciam o mestre. Eles estavam caminhando, eles andaram muito tempo com o mestre cooperador. Só que naquele exato momento eles não estavam reconhecendo a Jesus. A dor que eles estavam sentindo era tanta, a tristeza era tanta, que os cegavam. Não conseguia perceber o mestre do ladinho, aleluias. Aleluia. Só que chegaram num determinado momento daquela viagem, que eles chegaram no seu destino. Chegaram na aldeia. E se vocês atentarem para os capítulos, para os versículos que seguem, Jesus, ele continua a viagem. Jesus não para com eles. Só que o mais interessante dessa história, o que o Senhor me levou, Jesus faz com que se fosse seguir a viagem. E eles falam: já está tarde, o sol já se pôs, já está se pondo. Fica aqui conosco. Dorme aqui conosco. Passa a noite conosco. Amados, Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se tu abrir, aleluia, eu entrarei e cearei contigo. Jesus esperava um ato deles. Eles tinham que ter um ato. Convidar Jesus. Aleluia. Jesus, ele não entra de qualquer jeito na minha e na tua vida. Você precisa convidar Jesus. Apocalipse 3:20 diz aleluia. Isso. Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus continuava caminhando, fez com que se fosse. E eles convidaram a Jesus: fica conosco. O sol já está se pondo. Dorme aqui. Fica conosco. É perigoso. Não sabia que estava falando com o mestre. Não tinha reconhecido, amados. Aleluias. Oh, glória. E o que eu quero dizer para vocês nessa manhã: às vezes a tristeza, às vezes as lutas, às vezes as afrontas, às vezes o que nós passamos, nos cegamos, ficamos cegos, não vimos o mestre, às vezes até nem convidamos ele. Aleluias. E a Bíblia fala, amados, que o Senhor foi com ele. O Senhor entrou com eles na casa. Se vocês olharem em 2 Coríntios capítulo 4, do 8 ao 9, olha o que a Bíblia diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluias. Podemos estar abatidos, tristes, porque as coisas não sucedem conforme a gente quer. Mas não estamos destruídos não, amados. Jesus está conosco, Jesus está caminhando do nosso lado, Jesus está do nosso lado. Aleluias, aleluias. Nós não vimos, às vezes a tristeza é tão grande, às vezes a luta é grande que a gente não consegue enxergar Jesus ali. Aleluias, aleluias. Às vezes as pessoas nos ferem, com permissão, vou tirar o microfone. Às vezes as pessoas nos ferem, às vezes as pessoas vêm com afronta, amados. Nos desanima, às vezes deixa o nosso coração entristecido, mas não podemos estar abatidos por causa disso não, porque o mestre está conosco. Amém. O mestre tem caminhado conosco. Glória. Mesmo na luta, mesmo no deserto. O deserto, amado, é lugar de passagem. Nós não moramos no deserto. O nosso destino é as mansões celestiais. Nós vamos passar, porém nós não vamos ficar. Aleluias, aleluias, aleluias. Se vocês observarem, se cada um aqui, se eu perguntar para vocês, o que vocês já passaram? Quantos livramentos o Senhor deu? Sim. Quantas lutas vocês já venceram? E o
Mestre ajuda vocês. O Mestre me ajudou. Aleluia. Amados, vocês são um gigante na fé. Vocês são grandes na fé, amados. Às vezes nós nos colocamos pequenininho, sem força. Talvez, não consigo. Você pode, você consegue. No começo eu disse, eu nunca imaginei conseguir um acorde, uma nota, amados. Nunca imaginei na minha vida, me achava incapaz. E hoje eu vejo uma conta-gota, Jesus me capacitando. Jesus, nós podemos, amado, porque Jesus está conosco e Jesus tem nos direcionado, andado conosco. Aleluia. Aleluias. Amados, eu vi uma história que me fez a refletir. E eu quero passar para os irmãos essa manhã. Tinha uma senhora, é só uma história, tá? Ela entrou num ônibus, uma senhora calada, mansa de espírito, porque o crente é assim. E entrou nesse ônibus uma jovem, toda atribulada, com as suas sacolas, com as suas bolsas, e atropelando aquela senhora, esbarrando com suas bolsas naquela senhora e sentou. E a senhora permaneceu calada. A senhora não fez nenhum movimento. A senhora não falou exatamente nada. E essa moça ficou perplexa. Ei, atropelei ela com as minhas sacolas, com as minhas bolsas, porém ela não fez nada. E ela não se aguentou e perguntou para aquela senhora: por que você não me disse nada? Eu entrei, esbarrei com você com as minhas bolsas e minha sacola e você simplesmente olhou e sorriu e não fez nada. E essa senhora muito sábia, ela disse assim: a nossa jornada, ela é curta. Então por que eu preciso me abater por coisas tão pequenas? Eu não sei o tempo da distância que estaremos juntas seguindo nesta viagem. Uma coisa eu sei, ela é curta. A jornada é curta, amados, para nós se prendermos por coisas tão pequenas, coisas tão banais. Um certo momento aquele ônibus ia parar, uma das duas ia descer. Por que brigar por coisas tão pequenas? Por que se entristecer por coisas tão pequenas? É desnecessário. Às vezes as pessoas nos ferem. Amados, lembre-se, a jornada é curta. Nós vamos passar por aqui por um período muito pequeno, cooperador. Logo nós vamos estar lá com o Senhor. Aleluia. Logo nós vamos estar com o Mestre. Não se apegue a essas coisas pequenas, aleluia. Não se apegue, aleluia. Essas coisas que vão entristecer o seu coração, não se apegue. É muito curto o nosso tempo aqui. Nós não vamos saber o momento e o dia que o Senhor vai nos chamar, aleluia. Estamos se apegando por coisas tão banais, tão pequenas, aleluia, aleluia. Coisas que não merecem a nossa atenção, aleluia. O que merece a nossa atenção, amados, é isso aqui. É o nosso foco em Cristo. O nosso alvo, eu disse, o deserto ele passa. Mas o nosso final é ali quando Ló e Abraão falou assim: pode escolher. Vê o que é melhor para você, se é Campinas. Escolhe. Sabe por quê? Ele não precisava brigar pelas coisas terrenas. Ele tinha a promessa de Canaã, aleluia. Ele tinha a promessa de Canaã, amados. Quem tem rio, amados, quem tem mar, perdão, não briga por causa de rio. Quem tem amor, não briga por atenção, não, porque já tem. Aleluia, aleluia. Glória. Amados, a jornada é muito curta, o tempo é muito curto aqui, amados. Para ficar se pegando por coisas pequenas, perdoa, amados, perdoa. Nós podemos perdoar porque somos grandes, somos fortes, Jesus nos capacita. Jesus nos capacita a perdoar sim, porque o maior perdão Ele já nos deu naquela cruz do Calvário. Não somos merecedores, mas Ele nos perdoou dos nossos pecados, aleluias. Oh, aleluia, Jesus, aleluia. Amados, quando
Moisés, ele fala, olha, separou 12 espias, vai até lá avistar a terra. Números, capítulo 13, 33 diz isso. Vocês vão avistar a terra. Vocês sabem bem a história. Quando eles voltaram, o que eles disseram? Somos aos nossos olhos, como os gafanhotos. Amados, não foi o povo lá que disse. Um povo de gafanhotos pequenininho. Eles não enxergavam eles como um gafanhoto. A própria pessoa se enxergava como pequenininha. A Bíblia diz em Números 13:33, aos nossos olhos somos como um gafanhoto. Amado, às vezes a gente se coloca pequeno, a gente se diminui assim, mas não é o Senhor que nos diminui. Nós mesmos falamos, somos piquititicos. Aleluias, aleluias. Amados, vocês são grandes. Vocês são gigantes. Aleluia. Aleluia. Davi estava de frente de um homem muito grande, muito grande. Os estudiosos falam que talvez aproximadamente uns 3 metros. Muito grande. Mas quem era o gigante? Ele era Davi. Porque Golias, ele era grande de tamanho, porém dentro era pequeno. O gigante mesmo é aquele homem baixinho que talvez para sua casa não era nada. Talvez era o último na tua casa, desprezado pelos seus irmãos, pelo seu pai Jessé. Esse era gigante. Aqui, amados. Aqui. Oh, glória. Somos assim, amados, na presença de Deus. O Senhor falou grandemente no meu coração. Vocês podem. Vocês são grandes. Vocês que se diminuem. Mas eu estou contigo. Oh, glória. Eu estou com vocês. Aleluia. Se posiciona na minha presença que verão maravilhas. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Amados, o Senhor falou grandemente ao meu coração. Não se diminua não. Mas, amados, não é pra gente se engrandecer. Olha, eu sou tal. Não é isso não. Porque na presença de Deus nós temos que nos humilhar. Mas é a gente ter fé. Fé de um gigante. Aleluia. Eu posso, eu consigo. Tá difícil, mas eu consigo porque Jesus está na peleja. Jesus está comigo. A Bíblia fala que Ele vai na nossa frente. O grande general vai nos ajudando. Aleluias. Amados, e para terminar, se vocês atentarem para o verso, Jesus entra na casa. E até aí eles não tinham conhecido a Jesus. E a Bíblia fala que Jesus pega o pão, dá graça. Aleluia. Glória. Quando Jesus pega aquele pão e dá graças, a Bíblia diz que os olhos dele se abriram. Aleluia. Hoje nós vamos participar da mesa do pão. Aleluia. Que nesse momento que participarmos da mesa, os nossos olhos venham se abrir. Aleluia. Que os nossos olhos venham se abrir. Aleluia. E enxerguemos Jesus do nosso lado. Jesus está todo o tempo do nosso lado, amados, mas às vezes não enxergamos. E a Bíblia diz que quando Jesus deu graça, os olhos se abriram. E Jesus desapareceu da frente deles. E eles começaram a falar entre si. Não ardia no teu coração quando ele falava da palavra. Aleluia. Oh, aleluia, porque é assim, amados, quando nós estamos firmes, renovados na presença de Deus, arde no nosso coração, queima a palavra de Deus. Aleluia. Quando estamos cegos, não conseguimos ouvir, não conseguimos enxergar. Mas quando nossos olhos se abrem, a palavra queima dentro do nosso coração. E a Bíblia diz que eles saíram de lá e imediatamente já foram anunciar que tudo aquilo que tinha acontecido tinha sido verdade, que ele vive, que eles tinham estado com o Mestre. Aleluia. Glória. Amados, o que eu quero deixar para vocês nessa manhã, aleluias, que os nossos olhos venham abrir. Que a gente venha ser forte na presença de Deus. Que a gente venha sair desta manhã renovado na presença de Deus. Mas, irmã Ana Paula, eu não consigo. Irmã Ana Paula, é tanto sofrimento. Irmã Ana Paula, é tanta tristeza. É tanta coisa, Ana Paula, que eu não consigo, irmã. Vem no altar. Vem na presença.
o Senhor der graça, os nossos olhos vão se abrir. Quando Ele repartir o pão, os nossos olhos vão se abrir. Aleluia. Às vezes, as feridas são tantas. Eles estavam assim. As suas esperanças eram naquilo que viria acontecer. Só que aconteceu diferente daquilo que eles imaginavam. E a dor foi profunda. A dor tomou conta da sua mente, da sua visão. Só que quando o mestre partiu o pão, seus olhos se abriram. Amados, o que eu quero dizer para vocês nesta manhã, hoje não será diferente. Hoje aquilo que está guardado, às vezes lá no fundo, que às vezes a gente não consegue tirar. Tem uma palavra que eu amo muito na Bíblia, amo todas, mas essa eu sempre falo para mim quando eu estou desanimada, quando eu estou abatida. Senhor, Tu és aquele que entra na alma, na divisa da alma, do Espírito, entre juntas e medulas, Jesus. Entra lá. Porque às vezes palavra de homem nenhum consegue chegar. Mas Tu consegue. Então quando eu estou abatida, amados, eu me prostro e falo esse versículo. Entra lá no fundo, lá no profundo. E hoje, amados, não se sintam pequenos. Se sinta grande e forte na presença de Deus. Porque vocês podem, vocês são grandes. Vocês são guerreiros. Porque o grande general peleja por nós. O grande general está na frente. Mas se nessa manhã você sentir a necessidade de receber uma oração e falar: Senhor, entra ali onde o homem não consegue. Quero me sentir forte, quero me sentir gigante. Quero me sentir com o mesmo vigor que Davi diante daquele homem grande de estatura. Mas eu quero ser gigante aqui. Não quero me apegar por coisas pequenas, porque a jornada é muito curta. Logo iremos dormir no Senhor. Logo o Senhor vai nos chamar. E essas coisas vão perecer, essas coisas vão ficar. Picuinhas vão ficar, amados. O que não vai nos restar é as mansões celestiais. Amém. Pastor, ora. Vamos orar nesta manhã, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos renove. Aleluia.